Peço aos irmãos, esta igreja, irmãos, no âmbito da instrução quanto à reverência, ela é bem instruída, bem doutrinada, né? Os irmãos aqui ouvem com reverência a palavra de Deus e estão sempre com as Bíblias também em mãos ou com o smartphone ali com a Bíblia digital, né? Observando. Os irmãos aqui são crentes bereanos, né? Os irmãos lembram dos crentes de Bereia, os judeus de Bereia, que Paulo chega, vai pregar na sinagoga e eles vão olhar, vão observar nas Escrituras se o que Paulo estava pregando condizia com a Bíblia. Então, assim, o crente maduro espiritualmente, ele o faz. Ele ouve o pregador, mas sabe que o pregador não é soberano. Soberano é a palavra que emana das Escrituras. E se o pregador prega a Bíblia, e nós testemunhamos que está segundo as Escrituras, então nós dizemos, Deus está falando. Você pode até não gostar, mas Deus está falando. Deus nem sempre fala o que nós gostamos. Na maioria das vezes ele fala o que nós não gostamos, né? Para nos instruir conforme a sua vontade. Não é isso? Então vamos orar ao Senhor. Vou pedir o presbítero Ari Nogueira, né, para orar pelo irmão Erasmo Silva. Presbítero Ari Nogueira, venha em nome de Jesus orar. Salve, irmão, na paz do Senhor, amém? Uma hora no favor do nosso irmão. Maravilhoso, maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela presença, Pai. O teu servo que aqui está, mais um ano de vida, para abençoar o teu servo, que ele possa ter mais e mais anos de vida, Senhor. Que ele possa, na tua presença, tanto ele com sua família, que esta noite seja para a tua honra e tua glória, Pai. Que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Cada palavra que o pastor falava, mais medo me dava. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. A partir do verso 11. Carta do apóstolo Paulo a Tito. É um livro pequeno, a partir do verso 11, carta do apóstolo Paulo ao irmão Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11. Tito, capítulo 2, a partir do verso 11.
Diz assim o texto: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. Irmãos, enquanto Timóteo trabalhava na metrópole de Éfeso, Tito estava ocupado na pequena ilha de Creta. O irmão Tito, aqui, na qual Paulo escreve a carta, era um cristão grego, e ele deixa isso muito claro em Gálatas, capítulo 2, verso 3, que havia servido a Paulo com grande zelo nas missões, em especial a igreja de Corinto também. Ao que parece, irmãos, como Timóteo, Tito havia aceitado a Cristo pelo próprio ministério pessoal do apóstolo Paulo. Veja o que ele diz aí no capítulo 1 da carta de Tito, no versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quanto a Tito, escreveu Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 8, verso 23. É meu companheiro e cooperador convosco. Ora, Creta, irmãos, esse campo de evangelização para onde Paulo levou Tito, parece ter sido um dos mais resistentes a serem evangelizados. As pessoas da ilha de Creta não eram das mais tratáveis. E Tito estava ficando até desanimado por conta disso. E é provável que Tito, irmãos, fosse um jovem como Timóteo. Mas, ao contrário de Timóteo, não tinha ele uma predisposição para a timidez nem problemas de saúde, como Paulo relata nas cartas a Timóteo. E Paulo havia estado com Tito em Creta e o deixara lá para assim corrigir o que não estava em ordem, porque a igreja aqui de Creta estava em desordem, estava sendo atacada. Veja comigo ainda no capítulo 1, nos versos 12 e 13. Paulo diz o seguinte, em relação aos crentes de Creta. Um dos seus próprios profetas disse, os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões e preguiçosos. Verso 13. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que tenham uma fé sadia. Embora boa parte, irmão, do território aqui de Creta seja ocupado por cadeias de montanhas, seus vales são férteis e o clima, em geral, completamente agradável. A economia local, baseada na agricultura e no comércio, parece ter sido bastante próspera. Contudo, com a prosperidade veio o excesso, acompanhado da avareza, da mentira, das bebedeiras e, consequentemente, preguiça. Por isso, o confronto aqui do apóstolo Paulo
em especial no verso 12. Um dos seus próprios profetas disse, e quando ele fala profeta aqui, ele está se referindo aos filósofos gregos da época. Os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, são glutões e preguiçosos. Nenhum povo tinha reputação pior no mundo antigo, em especial, do que os cretenses. E os cretenses tinham a fama de serem um povo completamente beberrão, que se entregava ao vinho. Eram insolentes, traidores, mentirosos e glutões. Os cretenses eram tão famigerados que os gregos, de fato, criaram um verbo grego, na época, que dizia kretizen, ou cretizar, que significava mentir ou trapacear. Era até uma palavra no sentido pejorativo. O problema, irmãos, ia além do mundo ao redor da igreja. A própria igreja fora, obviamente, afetada por uma combinação de más influências. Tito enfrentava uma série de problemas aqui. As igrejas necessitavam de líderes qualificados e os diversos rebanhos dentro das congregações precisavam ser pastoreados. Um grupo de falsos mestres tentava misturar a lei judaica com o evangelho da graça. Veja comigo aí os versículos 10 do capítulo 1. Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. No verso 11, Paulo diz o seguinte: é preciso fazê-los calar, pois, motivados pela ganância, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Irmãos, com falso mestre não dá para ter conversinha amigável. Eles devem ser calados. E a igreja e os líderes devem se posicionar ante a isso, com pregação de evangelho puro. Por isso, Tito aqui enfrenta diversas situações. Enquanto alguns dos cristãos gentios abusavam da mensagem da graça, transformando-a também em licenciosidade. Os habitantes de Creta eram, por natureza, pessoas completamente difíceis, como está aí nos versos 12 e 13. E Tito precisava de paciência e de amor extraordinários para o mesmo. Teria sido fácil, irmãos, para Tito receber um chamado de Deus para ministrar em outro lugar, mas ele perseverou e terminou seu trabalho ali mesmo. Portanto, os transtornos em Creta haviam sido causados por uma combinação de frouxidão ética originária das tendências naturais dos cretenses, como está nos versos 12 e 13 do capítulo 1, acentuada por uma controvérsia acerca de fábulas e mandamentos judaicos, os quais foram promovidos por um grupo de judaizantes, como a gente leu aí no verso 10. Eles eram impiedosos, está aí no verso 16, eles afirmam conhecerem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Veja que Paulo fala coisas severas aqui contra esses irmãos. Eles professam conhecer a Deus, mas negam pelas suas obras, porque é muito fácil conhecer a Deus, ou melhor, ter só Deus nos lábios, mas negar Ele diariamente por meio das obras. E aí Paulo diz, esses homens, esses irmãos são detestáveis, são desobedientes, e Paulo afirma mais, incapazes de qualquer boas obras. Então,
Paulo diz aí também, no verso 11, que eles eram facciosos e mercenários. Paulo vai dizer: é preciso fazê-los calar, pois motivados pela ganância, transtornam casas inteiras ensinando o que não convém. Então, a gente percebe o que Tito estava enfrentando aqui com os crentes de Creta. E aí temos a razão pela qual Paulo deixou Tito aqui em Creta, está no verso 5. Foi por isto que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbítero, como já te ordenei. E aí nós temos o propósito pela qual Paulo escreveu a Tito. Nós temos aí no capítulo 2, no verso 15, fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te menospreze. E de novo aí no capítulo 3, no verso 8, Paulo diz: essa palavra é digna de crédito e quero que a proclames com firmeza para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Todas as coisas são excelentes e proveitosas para os homens. O que Tito deve fazer, irmãos? Ele não deveria ficar parado nem se calar. Enquanto os falsos irmãos assumiam o controle na igreja, ele deveria começar a confrontar. Ele deveria exortá-los e deveria convencê-los por meio da sã doutrina, como está no verso 9 do capítulo 1. A única arma eficaz contra as mentiras de Satanás é a verdade de Deus. Aleluia. A declaração assim diz o Senhor é a resposta conclusiva, irmãos, a qualquer discussão. Tito deveria calá-los, como a gente já leu aí no verso 11, e evitar que ensinasse e que espalhasse falsas doutrinas. Deveria repreendê-los severamente, como está no verso 3 do capítulo 1. Paulo dá o mesmo conselho a Timóteo em sua última carta. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. A falsa doutrina, irmãos, ela é como um fermento. Infiltra-se sem que ninguém perceba, cresce rapidamente e se espalha por toda parte. É como um câncer, que aos poucos vai consumindo por dentro. Gálatas capítulo 5, verso 9, o apóstolo Paulo diz assim: com um pouco de fermento, toda a massa fica fermentada. O melhor momento de atacar a falsa doutrina é quando esta ainda se encontra no início, antes de ter a chance de se espalhar. Embora Tito tivesse sido instruído diretamente por Paulo, ele queria dar ânimo a Tito, de modo que pudesse lidar com os cretenses de uma posição de autoridade e bênção apostólica. Esse é o contexto pela qual Paulo direciona a carta a Tito e o orienta e encoraja Tito a permanecer firme. E aí a gente entra aí no capítulo 2, a partir do verso 11. Paulo expande, irmãos, aqui o significado de Salvador, como está aí no verso 10 do capítulo 2. Olha o que ele diz no verso 10 do capítulo 12. E que não furtem, em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ao aplicar o que faz parte dessa salvação que recebemos por meio de Jesus Cristo, a ênfase é sobre a graça, o favor superabundante de Deus pelos os pecadores indignos. Tito 2:11 ao 15 é, sem dúvida, uma das passagens mais memoráveis desse livro.
porque é também um dos 3 textos, irmãos, que apontam para as aparições da graça de Deus. A primeira aparição ocorreu na encarnação de nosso Senhor. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Paulo escreve isso na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Paulo diz o seguinte: sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 10, ele diz: e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. E aí nós temos no verso 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Cristo apareceu na terra em corpo humano. E todo aquele que nega essa verdade é um anticristo. E João nos deixa muito claro na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 2. Assim conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Mas aquele que nega essa verdade é o anticristo. Na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 7, João diz: porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. A segunda aparição, e a aparição aqui, a palavra grega é epifania, manifesta a todos é a graça de Deus, como está aí no verso 11. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. No capítulo 3 de Tito, no versos 4 ao 5, Paulo diz o seguinte: mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos amou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo. Essa graça, irmãos, ela veio através da bondade de Deus e do seu amor. A terceira aparição ocorrerá na sua segunda vinda. Paulo diz, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14, sem mácula irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 1, ele diz: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Ainda na segunda carta, no capítulo 4, no verso 8, Paulo diz: desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. E aí no capítulo 2 de Tito, no verso 13, ele diz: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aquele irmão que apareceu brevemente no cenário da história e desapareceu, um dia vai reaparecer novamente. Ele apareceu em graça, ele reaparecerá em glória. De fato, irmãos, essa futura epifania da glória e o ponto supremo de nossa esperança cristã, enquanto aguardamos a bendita esperança, ou seja, a esperança que traz bênção. Essa deliberada orientação a nós mesmos, esse olhar para trás e para frente, essa determinação de viver à luz das duas vindas de Cristo, vivendo hoje à luz do ontem e do amanhã. Isso deve ser parte essencial da nossa disciplina diária. Temos de dizer a nós mesmos, com regularidade, a grande aclamação
Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. Ele vai voltar. Ele disse que vai voltar e ele voltará. As duas vindas de Cristo, irmãos, são como duas janelas. Através da janela do lado oeste, uma solene luz brilha no Monte Calvário. Através da janela leste, brilha a luz do sol nascente, mensageira de um dia bem mais claro. É a segunda vinda. Assim, não dá para viver sem essas duas luzes. A do oeste e a do leste. Contudo, o texto que queremos examinar aqui é do verso 11 ao 15 do capítulo 2. A graça de Deus trouxe 5 bênçãos maravilhosas a todos os homens e mulheres que se dispõem a usufruir de sua bondade e de seu amor. A primeira bênção, a graça nos concedeu salvação. Paulo diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. É certo que a graça não veio a existir somente quando Cristo veio. Deus sempre, irmão, foi gracioso. Sempre. Em Êxodo, capítulo 34, verso 6, diz o seguinte: tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, Pedro nos diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de havermos sofrido um pouco, ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Mas a graça tornou-se visível, palpável na pessoa de Jesus Cristo na encarnação. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade pelo Evangelho. A característica, irmãos, distintiva da verdade do Evangelho de Cristo é a graça. Favor livre e imerecido de Deus para conosco. Em contraste com a religião mundana, é um sistema de leis, regulamentos e obras. A graça não é assim. Isso é facilmente entendido e aceito pelo mundo. Que você deve fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, deve se esforçar para ser salvo. O mundo entende assim, que pensa que devem fazer algo para merecer a sua salvação e assim ser aceito por Deus. Nossa tendência natural é colocar-nos no centro, é sermos antropocêntricos, pensando que somos capazes de, ao menos, contribuir para a nossa salvação. Todavia, nunca podemos merecer o amor de Deus. Ele nos vem como um dom, como um presente gratuito. William Hendricks, que é um escritor cristão, ele falando sobre a graça, comentando esse texto, ele diz que a graça, irmãos, é o maior de todos os dons, aqueles que merecem o maior de todos os castigos. Graça é o maior de todos os dons, àqueles que merecem o maior de todos os castigos. Todavia, como eu acabei de falar, nunca podemos merecer o amor de Deus. Ele nos vem como um presente, como um dom gratuito. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie ou se orgulhe. Romanos capítulo 5,
verso 15 ao 17, o apóstolo nos diz o seguinte: mas a dádiva gratuita, o presente gratuito, não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. A salvação, irmãos, é um dom gratuito, porque não poderíamos adquiri-la de obras ou mérito de nossa parte. Por isso é um presente. Somos justificados, significando que somos feitos justos em nosso relacionamento com Deus, onde Ele não mais olha para o nosso pecado, através da justiça de Cristo que é aplicada em nós mediante a fé. Quando o nosso Pai Celestial olha para nós, Ele não vê os nossos pecados mais. Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê a justiça de Cristo. E só assim estamos aptos para estarmos na presença de Deus, para nos apresentarmos diante de Deus, por conta da justiça de Cristo que nos é imputada. A capa de Cristo está sobre nós. Já nos despimos do velho homem. Aleluia! Da capa de toda impiedade, e agora estamos vestidos com a capa da justiça de Cristo. Paulo diz, no capítulo 3 de Tito, nos versos 4 ao 7, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Paulo é fenomenal ao explicar essa gloriosa doutrina da justificação. Não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, verso 7, justificados pela sua graça, fossemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mesmo a capacidade, irmãos, de crer em Cristo pela fé é um dom gratuito de Deus. Como pecadores não regenerados, não podemos fazer isso a parte da obra do Espírito de Deus em nós. Somos inaptos. Paulo vai escrever, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o seguinte: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. O homem não regenerado. Só existe dois tipos de pessoa: o que foi regenerado e o que não foi. No capítulo 3 de Tito, no verso 5, Paulo nos diz: não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo. Embora estivéssemos separados de Deus pelo nosso pecado, Ele iniciou um relacionamento conosco. É o Deus que intervém. É o Deus que interviu na nossa vida de pecados deliberados. Paulo escreve em Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. É o Deus que intervém, irmãos.
E Paulo deixa isso muito claro em Efésios capítulo 2 também. Ele diz nos versos 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, é o Deus que intervém na nossa vida de pecado. Tendemos a olhar para nós mesmos, a fim de descobrir o motivo pela qual Deus deveria nos amar. Ele não nos vê resplandecentes em nossas boas obras, de maneira nenhuma. O que Deus vê, irmãos, é uma vida cheia de culpa, rebelião, egoísmo, idolatria, vergonha, a menos que sejamos vestidos pela justiça de Cristo. O dom da graça salvadora de Deus não é, de forma alguma, um presente barato. Uma vez que o ser humano não é capaz de salvar a si mesmo, a graça de Deus teve de trazer salvação para a humanidade. Essa salvação não foi descoberta pelos pecadores, antes lhe foi revelada pela vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em sua graça, Deus enviou o seu Filho para remir os que eram escravos do pecado. Uma outra bênção que nós vemos aqui é que essa graça, essa bênção da graça, ela nos concede ensinamento sólido. Veja comigo o verso 12. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. A graça não apenas salva, irmão, mas encarrega-se de nos instruir. Desse modo, todos os cristãos tornam-se alunos na escola da graça. O que então a graça ensina? Duas lições principais. Primeiro, temos aqui um enfoque negativo. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Está aí no verso 12. E temos também um enfoque positivo. Ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Na parte B do versículo. Assim, a graça nos disciplina a renunciar à nossa velha vida e a viver uma nova vida. A passar da impiedade para a piedade, do egoísmo ao autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo com todos os demais. A graça de Deus não se manifesta apenas por ocasião da salvação. Ela permanece conosco por toda a nossa vida. À medida que crescemos em Cristo, a salvação não é apenas uma mudança de situação, irmãos, como libertos da escravidão do pecado, mas também uma mudança de atitudes. Apetites, ambições e ações. A mesma graça que nos redime, nos regenera e nos torna piedosos. Somos disciplinados, ensinados pela graça de Deus, educados para sermos pessoas que glorificam a Deus. Nós temos uma terceira bênção da graça aí. Essa graça, ela nos concede, ou nos concedeu, expectativa. Veja o verso 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Os cristãos, irmãos, eles vivem no presente, mas o fazem em gratidão pelo passado e na expectativa do futuro. Para o cristianismo do Novo Testamento é fundamental, irmão, a perspectiva de que nós estamos vivendo tempos intermediários entre o passado e o futuro, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, entre o que foi feito e o que resta por fazer, entre a realidade presente e o destino futuro.
entre o reino que veio e o reino que virá, entre o já em relação à instauração do reino e o ainda não, em relação à sua consumação. Mas a tensão permanece. Com efeito, ela encontra expressão em quase todas as metáforas usadas pelo Novo Testamento para a bênção de pertencer a Cristo. Assim, nós já fomos salvos, mas também seremos salvos um dia. Já temos a redenção, mas o dia da redenção ainda é futuro também. Já somos filhos adotivos de Deus, mas também aguardamos a nossa adoção. Já passamos da morte para a vida, mas a vida eterna é também uma dádiva futura. Já somos nova criatura, embora Deus ainda não tenha feito nova todas as coisas. Nós já estamos cheios, mas ainda não chegamos à plenitude de Deus. Cristo já está reinando, embora seus inimigos ainda não se tenham tornado estrado dos seus pés. Vivendo entre o presente e o futuro, a situação característica dos cristãos é descrita de variadas maneiras, tendo a esperança, aguardando com ardente expectativa, gemendo. Afinal, nós ainda passamos, irmãos, por lamentáveis provações e tribulações. Na verdade, nós temos que ver a realidade desse sofrimento como uma manifestação concreta do ainda não. Enquanto isso, precisamos aguardar, não só com ardente expectativa, mas também com paciência. 1 João, capítulo 3, verso 2 diz assim: Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Essa é a nossa bendita esperança. Uma quarta bênção que vemos aqui nesse texto é que a graça nos concedeu aceitação. Veja o verso 14. Que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Cristo que se entregou a si mesmo por nós. O que significa? Significa que ele se tornou o nosso substituto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, o texto sagrado diz o seguinte: Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, fostes sarados. Aleluia, Jesus. E o termo remir aqui, irmão, significa libertar ao pagar um preço. Éramos escravos do pecado. E não poderíamos nos libertar, mas Jesus Cristo entregou-se como resgate por nossas transgressões. Aleluia, Jesus. Por meio de sua morte, ele cumpriu os preceitos justos da lei santa de Deus. Para que Deus, em sua graça, pudesse perdoar e libertar os que creem em Cristo. Fomos remidos de toda a iniquidade. E o que significa que o pecado não deve mais ser senhor sobre nossa vida. Vocês lembram daquele conflito que Cristo teve com a elite religiosa de sua época, no capítulo 8 de João? No verso 34 do capítulo 8, Jesus diz o seguinte: Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado
é escravo do pecado. Os escravos não têm vontade própria, irmãos. Estão literalmente no cativeiro de seus mestres. Quando o pecado é nosso mestre, somos incapazes de resistir a ele. Entretanto, pelo poder de Cristo, pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, podemos vencer o poder do pecado. E ele venceu por nós. Somos libertados do pecado e fomos feitos servos da justiça. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versos 16 ao 18. Não sabeis que, quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino a que fostes entregues. E libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Aleluia. Em Cristo, irmãos, agora nós somos escravos livres. Não mais para viver em pecados deliberados, pecados de forma habitual, mas agora somos livres para obedecer ao nosso Deus. Quando nos aproximamos de Cristo em arrependimento e recebemos perdão pelo pecado, somos capacitados, irmão, pelo poder do Espírito Santo que vem habitar em nós e pelo seu poder que somos capazes de resistir ao pecado e nos tornar escravo da justiça. Eu sei que de vez em quando a gente quer se exaltar e se orgulhar de que nós temos força para vencer o pecado, sendo que nós não temos, irmão. Somos incapazes de vencer o pecado sem o poder do Espírito Santo. Convém lembrar, irmãos, que o contexto dessa passagem, que é o conselho de Paulo aos servos e servas, está aí no verso 9 e 10. Eles sabiam muito bem o que significava remir. Antes de sermos salvos, não nos sujeitávamos à lei de Deus, mas houve uma transformação. Um outro ponto, irmãos, que devemos observar é que Paulo deliberadamente escolhe palavras do Antigo Testamento e imagens do início de Israel como nação para apresentar a salvação de Cristo como sendo cumprimento de todas essas coisas que a prefiguravam. Assim, ele se entregou por nós e faz-nos lembrar do sacrifício pascal, a fim de nos remir, e isso faz nos lembrar da redenção da escravidão egípcia ocorrida no Êxodo. Aí Paulo diz, um povo particularmente seu, nos faz lembrar da aliança do Sinai, pela qual Israel tornou-se tesouro pessoal do Senhor. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8, o autor nos diz, o Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois ereis menos numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito aos vossos pais. Glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o autor nos diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, irmãos, desfrutamos de uma continuidade direta com o povo de Deus do Antigo Testamento, pois somos um povo remido e ele é a nossa Páscoa, o nosso Êxodo e ele é também o nosso Sinai. Este povo de Deus, tão especial por quem Cristo morreu para comprá-lo para si mesmo, é descrito como sendo dedicado à prática de boas obras.
Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo nos diz: pois fomos feitos por eles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente, anteriormente preparados por Deus para que andássemos nela. As boas obras, irmãos, é característica de um cristão verdadeiro. Os cristãos vivem no presente século, mas não em conformidade com ele, nem para ele. Cristo nos remiu deste mundo perverso. E não devemos nos conformar com ele. Também não devemos andar segundo seus padrões. Provamos os poderes do mundo vindouro, como está em Hebreus capítulo 6. E não devemos ter o desejo de nos dedicar ao presente século com sua superficialidade e impiedade. E, por fim, a grande doutrina da santificação. O objetivo da santificação é tornar o cristão mais semelhante a Jesus Cristo. Romanos 8, verso 29. A santificação, irmãos, ela não é apenas a separação do pecado, mas também a dedicação a Deus. Somos um povo exclusivamente seu, ou seja, um povo santo ao Senhor, separados para Ele. Portanto, o cristão é encorajado à prática das boas obras. Não se trata de fanatismo, mas de encorajamento. Uma vez que a graça nos condiciona a ser encorajados, para que vivamos por aquele que morreu por nós. E por fim, nós temos uma quinta bênção aí. A graça nos concedeu ímpeto para ensinar. Veja o verso 15. Fala essas coisas. Exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. O capítulo aqui, irmãos, termina como começou. Com uma ordem para ensinar. Está aí no verso 1 do capítulo 2. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. No verso 9 do capítulo 1 de Tito, Paulo diz o seguinte: que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 11, Paulo orienta o seguinte a Timóteo: ordena e ensina essas coisas. No verso 13, ele diz: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Na sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 24, Paulo diz: ao servo do Senhor não convém discutir, mas, pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. No capítulo 4 de 2 Timóteo, no verso 2, Paulo diz: prega a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensina. Paulo comissionou Tito a instruir as igrejas de Creta, tanto na doutrina como na ética, irmãos. Ou seja, tanto as doutrinas da epifania, da aparição de Cristo, como os deveres éticos. Além disso, irmãos, Tito não deve comunicá-las de um modo impessoal e com timidez, como se fosse apenas fatos inexpressivos. Ele tinha que ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o menospreze. Calvino, comentando o versículo 9 do capítulo 1, ele diz o seguinte: o pastor precisa de duas vozes, uma para juntar as ovelhas e a outra para afastar os lobos e os ladrões. As Escrituras lhes dão o meio de fazer essas duas coisas, e aquele que dela recebeu um ensino sadio terá condições tanto de instruir aqueles que são ensináveis, como de refutar os inimigos da verdade. Paulo observa essas duas formas de usar as Escrituras quando diz que tinha que exortar e convencer os contraditórios. No fim,
É a graça de Deus que continua a ser o nosso principal sustento para todo aquele que confia em Cristo. Sua graça não só nos trouxe salvação, continua também a nos educar e a nos dar esperanças e uma expectativa que ultrapassa tudo que possamos esperar ou imaginar. Esse é o Evangelho de nosso bendito Salvador e Redentor. Vamos orar? Pai, gratos somos a Ti, porque essa graça se manifestou, Senhor, trazendo salvação a todos os homens. Essa salvação, essa graça, ela se estende, Senhor, a todos os homens, mas ela só tem eficácia, Senhor, só há eficácia para aqueles que aceitam de coração, que recebem, Senhor, de coração. E gratos somos a Ti, porque essa graça nos tem alcançado. Ela nos alcançou, Senhor. E sabemos que não foi por esforço nosso, não havia nada em nós mesmos, Senhor, que nos recomendasse diante de Ti. Mas Cristo, Senhor, essa graça, ela resplandeceu em nosso coração, Senhor. Nós Te rendemos graça, tão somente somos gratos a Ti, porque nós não merecemos, nós não somos merecedores, mas graças a Deus, por nosso bendito Salvador, Jesus Cristo, que nos salvou e nos redimiu. Nós somos gratos tão somente. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus pela palavra que nos exortou, que nos consolou e nos edificou. Essa dádiva, irmãos, da graça de Deus em nosso favor é um presente